Vamos fazer um exemplo numérico? Eu vou achar as derivadas, daí eu integro. É integração. Vou mostrar como que eu resolvo esta equação. Onde que está a dificuldade desta equação? A equação é de grau baixo, 3. Os coeficientes são constantes, tranquilo. Tem uma equação característica, muito simples de resolver, equação algébrica, fácil de achar as raízes. O problema está em achar a solução particular, que a minha função que está isolada lá na frente é tangente. Se fosse uma função do tipo polinômio, ou exponencial, ou seno e cosseno, eu usaria o método anterior, que ele seria muito mais rápido. Mas por ser tangente, aquele teorema anterior não me diz qual é a forma da solução particular. E vocês vão ver que é uma solução particular inesperada. Não haveria motivo nenhum para a gente imaginar que ela seria quem ela vai ser. Este método que eu acabei de falar funciona para qualquer função Q. Essa é a grande vantagem dele. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são os passos para resolver essa daqui? Os passos são, primeiro, a homogênea. Tenho que resolver. E eu vou fazer todas as contas porque eu quero que fique bem concreto todos os passos. A homogênea, terceira derivada mais a primeira derivada igual a zero. Equação característica. Lambda terceira mais lambda igual a zero. Coloco lambda em evidência. Lambda que multiplica lambda 2 mais 1 igual a zero. Eu tenho raízes. Lambda igual a zero. Lambda igual a mais ou menos i. Quem é a base das soluções? Lambda igual a zero me dá como vetor da base a função constante igual a 1. O lambda igual a i cosseno x, seno x. Então essa é a base das soluções da homogênea. Então eu vou usar o método da variação dos parâmetros, não o do coeficientes a determinar, esse chama-se variação dos parâmetros. Procurando uma solução particular que seja o 1 de x vezes y1 de x, mais o 2 de x vezes y2 de x, mais o 3 de x vezes y3 de x. Ou, escrevendo de uma forma um pouco mais amigável, eu vou procurar uma solução que seja do tipo o 1 mais o 2 cosseno x mais o 3 seno x. O 1, o 2, o 3, funções. Omiti a variável x só por economia, por simplicidade de redação. E os 3 vetores da base apareceram multiplicando. 1, cosseno e seno. Para fazer isso, eu tenho que resolver um sistema. Um sistema nas incógnitas, o 1, o 2, o 3, linha. Nas derivadas de 1, o 2, o 3. A primeira equação, a derivada de 1 vezes a primeira função, o 1 linha, mais o 2 linha vezes cosseno, mais o 3 linha vezes seno, igualado a zero. As incógnitas são as derivadas das u's e aparecem as funções y1, y2 e y3. 1, cosseno e seno. Agora aparece de novo as derivadas das u's vezes as derivadas das funções da base.
Derivada de 1, derivada de cosseno, derivada de seno. Derivada de 1 é 0. Então não tem o y1'. y2' vezes a derivada de cosseno. Portanto, menos o 2' vezes seno. E mais o 3' vezes a derivada de seno, que é cosseno. E agora, ainda linha nas incógnitas, o 1, o 2, o 3', só que com a derivada de ordem 2 das funções da base. A derivada da primeira continua dando 0, aqui dá menos o 2', derivando de novo o seno da cosseno, e aqui dá menos o 3', seno. E igual, a última equação não é igual a 0. É igual a função tangente de x. Igual a esta função aqui. Está bem claro que esse exemplo é o exemplo numérico particular, aplicado neste caso, desta ideia que eu tinha escrito aqui? Todo mundo acompanhou isso? O Wronskiano dá sempre não nulo quando eu começo com soluções de uma equação diferencial. Eu vou calcular o Wronskiano porque ele é útil para resolver o sistema pela regra de Cramer. Mas se você não quiser resolver pela regra de Cramer, quiser resolver o sistema por escalonamento ou por qualquer outro método, o que importa é, usando esse sistema, calcular as 3 derivadas das funções 1, o 2 e o 3, para depois integrar e achar a função particular. É 1 cosseno x, seno x, 0 menos seno x, cosseno x, 0 menos cosseno x, menos seno x. Esse determinante dá 1. Diagonal principal dá seno ao quadrado. As duas diagonais secundárias dão 0. As duas diagonais paralelas à principal dão 0. Diagonal secundária dá 0. A primeira paralela à secundária, 1 cosseno menos cosseno, dá menos cosseno quadrado, troca sinal mais cosseno quadrado. E a outra dá 0. Então, o Wronskiano dá constante igual a 1. O Wronskiano dessas 3 funções dá constante igual a 1, que é o determinante da matriz do sistema. Vocês lembram como é que completa a resolução do sistema pela regra de Cramer? O que eu faço agora? Eu calculo alguns determinantes que a gente chama de determinante de substituição. Se vê qual é a incógnita que vai calcular, você elimina aquela coluna, põe os termos independentes no lugar e calcula o determinante. Para achar a função U1, para achar esta incógnita, U1, que está aqui, eu elimino essa coluna desta matriz, elimino esta coluna e coloco no lugar esta coluna, 0, 0, tangente. Então eu tenho que calcular esse primeiro determinante que eu vou chamar de W1. Eu elimino a coluna do U1, ponho 0, 0, tangente, mantenho as outras colunas, cosseno x, seno x, menos seno x, cosseno x, menos cosseno x, menos seno x. Zero, cosseno quadrado vezes tangente, cosseno, cosseno vezes tangente. Cosseno quadrado vezes tangente. 0. Diagonal secundária. Troca sinal, fica mais seno quadrado vezes tangente. 0 e 0. Então, esse primeiro determinante dá tangente de x. Isso significa que eu acabei de calcular a derivada do 1.
o 1' de x é tangente de x. E, portanto, o 1 de x é a primitiva de seno sobre cosseno. Menos logaritmo do módulo do cosseno. É 1 sobre uma função vezes a derivada, na verdade, menos a derivada. Então, eu já estou começando a montar a minha função particular. Ela vai ser menos logaritmo do módulo do cosseno, ou se quiser, logaritmo da secante, vezes 1. E agora eu tenho que fazer a mesma coisa para calcular o 2 e o 3. Agora eu calculo o seguinte determinante. 1, 0, 0. Vocês estão olhando, errei alguma conta? Vocês estão olhando com uma cara de que não estão gostando. Fala. Como? Por que eu não preciso pôr constante? É uma belíssima pergunta, muito pertinente. Poxa, quando a gente é primitivo, a gente sempre põe constante. Se eu puser uma constante aqui, eu não estou fazendo nada de errado, mas estou fazendo uma coisa desnecessária. Por quê? Porque eu estou procurando uma particular que seja assim, não é? Se eu colocar uma constante aqui, eu vou ter uma constante multiplicando a y1, isso é solução da homogênea, que já vai estar na resposta na parte da solução da homogênea. Eu não ganho nada, mas não é errado, mas não é necessário. Agora eu coloco naquela coluna que era cosseno menos seno menos cosseno, eu tiro e ponho 0, 0 tangente. E a outra fica seno, cosseno, menos seno. Quanto que dá esse determinante? Zero, 0, 0, 0. 1 cosseno tangente, menos cosseno vezes tangente, que é menos seno. E o outro termo também dá 0. Sobra menos seno. Não sei se eu chamei a atenção o suficiente. O que eu estou calculando é resolvendo o sistema pela regra de Cramer. Por que o 1' ficou igual a tangente? Porque ele ficou a divisão deste determinante, da regra de Cramer, pelo determinante da matriz, que no caso é 1. Então ficou tangente dividido por 1. Vou destacar bem esse fato agora. Isso aqui é igual ao determinante de substituição pelo determinante do sistema. Determinante da matriz do sistema. Então é menos seno sobre 1. Se o 2' é menos seno, é porque o 2 é cosseno. W3. 1, 0, 0, cosseno x menos seno x menos cosseno x, 0, 0, tangente. 1 menos seno tangente, menos seno vezes tangente. 0 e 0. 0, 0 e menos tangente vezes cosseno. É 0. Então dá menos seno quadrado sobre cosseno. Como que vocês calculam a primitiva de menos seno quadrado sobre cosseno?
Como calcula essa primitiva? Existe uma regra de potências de seno e cosseno, mas não precisa. Pode, no fundo, essa mudança de variável, podia chamar o cosseno de 1. Mas olha só, menos seno quadrado é igual a cosseno quadrado menos 1. Cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1, relação fundamental. Passa o seno para cá e passa o 1 para lá. Menos seno quadrado é cosseno quadrado menos 1, dividido por cosseno. Então, isso é a integral de cosseno, cosseno quadrado sobre cosseno, menos integral de secante. Integral de cosseno é seno, menos ln do módulo de secante mais tangente, que é a integral da secante. Então, essa é a função U3. E a função particular, essa daqui, não é? É só multiplicar U por Y. Então, é exatamente isso que eu estou apagando agora, que eu vou escrever com os dados do meu problema. A função particular que resultou é igual U1, logaritmo do módulo do cosseno, menos, que é logaritmo da secante, vezes a função 1, que é a função y1, mais U2, que é cosseno, vezes a y2, cosseno vezes cosseno, mais U3, que é seno, menos logaritmo do módulo da secante mais tangente, vezes seno. Então, a solução particular é logaritmo do módulo da secante, mais cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado, menos seno vezes logaritmo do módulo da secante mais tangente. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E 1 já é uma solução da homogênea. Então, eu posso até dispensar esse pedaço. Mas o método me forneceu como solução particular a função 1 mais logaritmo do módulo da secante menos seno vezes logaritmo do módulo da secante mais tangente. Não era previsível, lembra do método dos coeficientes a determinar, que a gente olhava para a função Q e chutava a forma da particular a partir daqui, aquela discussão de exponencial, disso tudo? Não daria para imaginar que porque na equação tinha uma tangente, que esta seria a forma da solução particular. E agora eu terminei de resolver a equação original. Lembra a equação que era a terceira derivada mais primeira igual a tangente? Solução geral da equação original. Solução geral da equação inicial, com um asterisco. Y igual a mais b vezes cosseno, mais c vezes seno, mais logaritmo do módulo da secante, menos seno vezes logaritmo do módulo
da secante mais tangente com A, B e C pertencente a R reais quaisquer. O A, B e o C variam. Por que eu não escrevi aquele 1? Porque ele foi engolido pelo A maiúsculo. O método me forneceu a particular com o 1, mas o 1 é solução da homogênea, posso descartá-lo. E na resposta final ele foi engolido por esse A constante aqui. E esse é o método da variação dos parâmetros. Ele é mais trabalhoso do que o anterior, é mais geral.